Então a primeira coisa para organizar a empresa é você saber em que status que está. Por exemplo, eu quero organizar retrabalho. Qual que é o primeiro passo para organizar uma empresa e reduzir o retrabalho? Registrar. Você não tem como reduzir retrabalho se você nem sabe qual é o retrabalho que está acontecendo. Você não tem como bater meta de venda para botar dinheiro no caixa se você não souber quanto está chegando de orçamento e quanto você vendeu ontem, quanto você vendeu semana passada. Fala incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, o podcast da comunicação visual que ajuda você que é empresária de comunicação visual gráfica a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. Eu sou o Henrique, gerente de marketing aqui da Afa, e hoje estou com um convidado ilustríssimo, ele que é empresário, consultor de empresas de comunicação visual, palestrante, conselheiro consultivo da Feira Futura e Print, fundador da AfaCom e dono do topete mais famoso da comunicação visual, Judá Donai. Fala, incansáveis! Como é que vocês estão? Tudo certo? Bora para mais um play. E qual que é o tema de hoje, Henrique? Judá, hoje episódio número 39. Cara, assim, a minha empresa ela começou a crescer, tá indo tudo muito certo, tava indo tudo muito bem, aumentei as vendas, consegui contratar uma ou outra pessoa. Só que, cara, cresceu, tá uma bagunça agora, eu tô ficando doido e às vezes parecia que era melhor quando tava até um pouquinho menor a minha empresa. Por onde eu começo a organizar a minha empresa? Caramba. Bom, eu acho que esse podcast hoje vai realmente ser um conteúdo muito útil pra galera, porque crescimento gera bagunça, né? E crescimento suga caixa. Então, a gente às vezes não sabe o quanto está crescendo, nem sabe se está crescendo, mas tem o quê? As dores latentes de ver pouco dinheiro no caixa, ou seja, era para estar sobrando mais dinheiro do que está sobrando, e ver também que, cara, quanto mais você cresce, mais badernado fica. E aí você acaba não tendo aquele momento onde você fala, peraí, vou parar de crescer um pouco e vou organizar para daí o próximo passo de crescimento eu sofrer menos. Então assim, vamos começar por 5 etapas e eu acredito que a gente vai sempre sentir os efeitos da falta de organização. Ah, mas pô, Judá, tô andando pela produção, tô vendo aquele adesivo embaixo da mesa, né? Tô vendo aqueles retalhos tudo jogado, o pessoal meio que não usando direito o aproveitamento do material, errando ali a aplicação, mas tipo assim, pô, errou só um pedacinho, né, cara? Adesivo custa R$8, perdeu meio metro, R$4, não dá nada. Só que no final das contas, né, você passando pela empresa, enquanto ela tá pequenininha, você consegue empurrar com a barriga essas dores de gestão. Só que chega um momento onde você deixa de ser o faz-tudo, que você não está mais ali na produção, os erros tendem a ficar maiores e, obviamente, mais caros para a tua conta, e aí você vai ver o quê? Você vai começar a olhar esses erros com outro olhar, porque você não está mais lá com a mão na massa. Até porque quando a gente está com a empresa sendo um faz-tudo, você vai ali, peraí, não é esse adesivo. Peraí, não é esse material. Putz, vai lá comprar rapidinho lá o silicone, não é esse daí. Pô, faltou a tinta, vamos buscar ali naquela empresa de tinta que é pertinho. Só que lá na hora de montar o orçamento já não foi nem cobrado tinta, já às vezes você tá, meu Deus do céu, eu lembro até hoje, cara. Teve uma vez que a gente foi fazer um letreiro, só que esse letreiro tinha 6 cores, que era de um, sabe aquele conjunto de prédio que tem ali, Nautilus? Sim. O Nautilus, a logo dele é toda coloridinha, assim, que é um caracol colorido, né? E, mano, a gente vendeu um serviço para eles e a gente cobrou pintura por metro quadrado. Só que cada lata de tinta ia dar, tipo, R$45. Então, tipo, 6, 7 cores ali para pintar aquela logo já ia dar muito mais do que a gente tinha previsto de cobrar pintura por metro quadrado. Então, quando a empresa vai crescendo, o dono ele começa a sentir outras dores, né? Ele vai sentir a dor de ter muito orçamento dependendo dele, ele vai ver que para comprar material todo mundo vai ficar mandando papelzinho ou um grupo de WhatsApp para ele. Só que, além disso, lá na produção a galera tá ficando improdutiva e tá gerando mais retrabalho do que antes, ou às vezes está gerando a mesma quantidade de retrabalho proporcional. Como ele fatura mais, tem mais metro quadrado sendo rodado, o prejuízo começa a ficar maior. Então, quando cresce a empresa, a gente separou hoje aqui 5 etapas, né, para você começar a olhar. E a primeira delas é o fato de você começar a colocar a gestão à vista, né? Seria isso? Concorda comigo? Concordo, sem dúvida alguma. E é legal porque essas 5 etapas, elas são justamente para tirar esse medo do crescimento que alguns empresários acabam ficando, né? Porque a gente tem esse sistema de faixa. Medo de crescer e vontade de encolher. Eu acho que são os dois. Porque o cara tá grande e quer voltar a ser pequeno, ou tá pequeno com medo de ficar grande, entendeu? Porque a gente tem esse sistema de faixas, né? Que sempre falamos aqui na AfaCom. E é muito curioso, porque a gente tem um perfil que o cara chega na faixa verde, passado 100 mil de faturamento mensal, e parece que é um marco que às vezes, quando ele chega nesse marco, ele quer voltar. Ele começa a ficar doido. Por que isso acontece, Henrique? Porque quando eu chego na faixa verde, ou seja, eu passo de 100 mil de faturamento por mês,
automaticamente eu vou estar na média com 8 a 12 funcionários. Se eu estou com 8 a 12 funcionários, eu vou ter mais ou menos 40% deles na parte administrativa. Então pensa aí, eu vou ter, pensando em 10 para arredondar para ficar mais fácil, né? Eu vou ter 3 a 4 pessoas no administrativo e 6 a 7 pessoas na parte produtiva. Essas 3 ou 4 pessoas que estão no administrativo aqui, eu vou ter uma pessoa vendendo, vou ter uma pessoa cuidando do meu financeiro e na correria, vou ter eu e vou ter alguém que está meio gerente de produção, meio produção, sabe? Revezando comigo o dono. E aí, na prática, velho, você vai ter que virar uma barreira que é conseguir aprender a treinar gente, porque você vai sentir falta de ter mais um de você. Porque se você não estiver lá vendendo, não bate meta de venda. Se é que você tem meta de venda, né? Você não vai conseguir vender. Se você não estiver montando orçamento, também não vai vender mais. Se você não estiver montando ou revisando o cronograma de produção, você não consegue acelerar para a galera entregar os pedidos no dia. Se você não estiver comprando material, também não vai rolar. A parte de chegar a matéria-prima para o cara entregar. Tá negociando com o fornecedor, né? Se não estiver negociando também... Exato. Daí tem aquela instalação que precisa sair 7h30. Daí você fala, puta, eu vou ter que estar lá às 7h30, ajudando meio que os caras a carregar o carro, porque se eu tiver lá às 7h30, mas não tiver meio que... Nem que eu esteja fingindo que eu tô colocando os negócios dentro do carro, a galera vai enrolando para sair, entendeu? E era para estar 8h30 no cliente, vai estar saindo 8h30 da empresa. Então eu passei muito por isso. O que eu senti? 2 coisas principais que viraram a chave no negócio. Primeiro, não existe gestão sem número, velho. Pode falar o que for. Eu sei que é chato, a gente fala várias vezes aqui, cara, você precisa de gestão para crescer a empresa, beleza. Mas para crescer e para organizar, tu vai precisar dos números. Então, a gestão à vista, ter os números em algum lugar, em Excel, papel, sistema, na parede, já vai te ajudar pra caramba. Um exemplo prático dessa primeira etapa para você organizar a empresa. Cara, pega uma planilha de Excel, não, mas assim, ó, painel de gestão à vista para produção, 1,20 por 60. Você consegue fazer 4 painéis desse numa placa de PVC de 2,40 por 1,20. É bem simples. Você vai ter lá, nesse painel você vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, caso tu trabalhe no sábado. E no horário você vai ter, cara. Começa às 8 horas da manhã, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1h30, 12h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30. E coloca lá embaixo, extra. É simples desse jeito. Dá até pra colocar, a gente tem painel produção lá. Pode até botar uma fotinho no vídeo. Pra quem tá ouvindo no podcast, né, não vai dar. Mas se você estiver vendo no YouTube, você vai conseguir ver exatamente o modelinho que a gente tem nesse painel. Ele é ridículo de fácil, simples de colocar em prática. Eu tô falando exatamente como é que é para fazer. É um monte de quadradinho. O que eu vou colocar nesse painel? Eu vou colocar assim, ó. Setor de acabamento, vai ter um painel desse. Setor de serralheria, vai ter um painel desse. Setor de pintura, vai ter um desse. Setor de instalação, vai ter um desse. O que eu vou colocar nesse painel? Eu, Judá Adonai, sou dono da empresa, mas eu também sou gerente de produção, também sou comprador. Então, assim, cara, eu tenho que ser chato com uma coisa. Sexta-feira, ou sábado de manhã, ou sexta-feira, no final do dia, eu vou pegar as ordens de serviço, vou ver o que tem para fazer e vou botar nesses painéis. Porque daí eu vou colocar, por exemplo, se eu tenho uma placa de ACM para entregar, eu vou ter que fazer serralheria, eu vou ter que fazer usinagem e eu vou ter que, às vezes, colocar um adesivo de recorte eletrônico. Então eu pego nesses painéis e se eu já sei que é para entregar na quinta, segunda-feira tem que fazer a serralheria. Aí eu coloco lá, cara, estimando mais ou menos 2 horas para fazer o quadro. Então eu vou no painel da serralheria e vou colocar, ó, das 8 até as 10h30 vai estar fazendo o painel da Agropecuária São Bento, entendeu? Aí depois esse painel vai para o setor de pintura. Aí eu vou lá no painelzinho do setor de pintura, 10h30, pintar painel da Agropecuária São Pedro, das 10h30 até as 11h30. Só que eu preciso de um dia para secar esse painel. Então eu não vou colocar das 11h30 ao meio-dia fazer outra coisa. Não, mas às vezes ao mesmo tempo eu consigo fazer o quê? Liberar o setor de ACM para fazer a parada. Ao mesmo tempo eu consigo liberar o setor de adesivo. E na hora que eu estiver montando essa gestão à vista da produção, o que eu vou conseguir fazer? Saber já o que eu tenho de material, o que está faltando. Então é chato fazer isso. A gente tem até um podcast falando exatamente a diferença do gerente de produção para o PCP, né? Dá para falar que tá em cima? Tá aqui em cima. É. Então, assim, na prática, o meu ponto de vista é, cara, para começar a organizar a produção de gestão à vista, são esses painéis. Porque daí você, ou o gestor da produção, só tem que deixar visível, explícito porque assim, ó, papo reto, eu sou funcionário da produção, tá? Sou um cara que ganha 2 pila por mês. Cara, eu não tenho a competência, se eu tô ali trabalhando, na maioria das vezes eu não tenho a competência de conhecer todo o processo produtivo
para poder saber em que momento tem que comprar o material, em que momento tem que ir para outro setor. Então, para eu deixar fácil e prático para aquele meu carinha que vai soldar, para aquele meu carinha que vai instalar, para aquele meu carinha que vai fazer o processo produtivo, o que eu faço para ele? Eu deixo explícito aqui, ó, das 8 às 10 faz isso. Não precisa pensar em outra coisa, não precisa pensar o que tem para fazer depois, entendeu? Quem tem que ter essa linha mais, que eu sempre falo, cara, corre atrás de mulher para trabalhar no PCP, porque a mulher ela vai ter essa visão. Pô, tem esse serviço para fazer aqui, daí tem que fazer depois essa etapa, daí dá para puxar o fulano, aí ela começa a fazer aquele planejamento cabuloso, porque a mulher tem esse poder, né? O homem não tem. O homem vai olhar ali e vai falar, tem que fazer o quadro da agropecuária, tá bom? Ele vai abaixar a cabeça e vai fazer o quadro. Entendeu? A mulher não, pô, peraí, tem que fazer o quadro, mas daí tem que comprar o ferro, mas daí tem que mandar pra lá, não vai ter espaço, o carro não vai estar aí, o fulano vai estar instalando, cabeça da mulher tem essa habilidade. Então, para organizar a produção, são esses painéis de gestão à vista pro teu funcionário chegar na empresa, bater o olho e falar assim, beleza, eu tenho que fazer isso. Eu sou do acabamento, o que eu tenho que refilar hoje? O que eu tenho que aplicar? O que eu tenho que montar? O que eu tenho que sair e instalar? Tá ali no meu painel de gestão à vista. E aí, essa pessoa tem que ter alguém para ir atualizando esse painel. Que aí pode ser alguém que já está no campo de batalha na produção ali. E para o pessoal do comercial, cara, é um painel mais simples, que é um painel que a gente tem. A gente tem esse painel disponível, não tem? Tem. Na verdade, ele é pago, né? Ele é pago. Ele é pago. Mas é um painel, tá, vamos falar de forma simples. É um painel que tem que ter quanto você já mandou de orçamento. Custa R$20. Custa R$20? Se quiser comprar separado. Nossa, é R$19,90, né? Nem deve ser 20, né? Acho que é é. R$19,90. Mas assim, a gente não tá aqui para te vender o painel, porque se você só seguir o que eu tô te falando aqui, você faz do teu jeito, no CorelDRAW, do teu PC, e não dá desculpa que eu tô te cobrando 20 pila por um painel, entendeu? O que você vai fazer, cara? Esse painel, ele tem que dar uma clareza de quais números. Quanto você tá mandando de orçamento semanalmente. Ah, Judá, mas eu não registro isso. Então começa a registrar a partir de hoje. Porque daí você vai saber quanto você tá mandando de orçamento. Você vai saber, você tem que ter nesse painel quanto você fechou de venda e quanto que você conseguiu botar de dinheiro no caixa da empresa. Se o teu painel tiver essas 3 informações separadas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, o que você vai poder acompanhar? Se você está perto de bater a meta ou não. Então a primeira coisa para organizar a empresa é você saber em que status que está. Por exemplo, eu quero organizar retrabalho. Qual que é o primeiro passo para organizar uma empresa e reduzir o retrabalho? Registrar. Você não tem como reduzir retrabalho se você nem sabe qual é o retrabalho que está acontecendo. Você não tem como bater meta de venda para botar dinheiro no caixa se você não souber quanto está chegando de orçamento e quanto você vendeu ontem, quanto você vendeu semana passada. Eu aqui, agora são 4 e pouquinho, né, da tarde, cara, faz 15, 20 minutos que eu entrei no meu computador ali, entrei no nosso CRM para ver quanto que tinha vendido, para saber se eu estou dentro ou não da meta que eu tenho para bater essa semana. Entende? Então não é uma coisa que eu gosto, nossa, eu amo ver relatório. Até vou contar para vocês, né, a galera não sabe aqui, mas eu tenho 3 filhos, né, Davi, Eloy e João. Aí o Davi olhou para mim, porque eles têm que comer, a fruta não, fruta também, né? Salada. Mas tem que comer salada, né? Aí eu peguei, botei a salada lá no prato deles, assim, daí ele falou assim, essa alface não tá gostosa. Aí eu falei, sim, eu também não gosto de alface. Eu não gosto de alface, eu não gosto de cenoura, eu não gosto de tomate. Eu gosto de hambúrguer, bacon, pizza. Eu gosto de massa com molho bem, sabe assim, aqueles bem gorduroso mesmo. É isso que eu gosto, filho. E gosto de tomar coca, na verdade. Porque o que eu como aqui é porque é saudável e me dá vida. Então assim, ó, na prática, a gente não vai fazer a gestão à vista porque a gente gosta. Se você esperar, se você, tipo, acordar um dia e falar, hoje é dia de organizar minha empresa, que delícia. Hoje é dia de fazer gestão, hoje é dia de atualizar painel de gestão à vista, hoje é dia de ver quanto que meu time vendeu. Baita dia. Cara, você tá tentando só hackear teu cérebro, porque não vai ser confortável nunca. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, é mais ou menos o que eu falei pro meu filho. Falei que você come porque é saudável para você viver mais. Ponto. Entendeu? Faz porque tem que ser feito e não tem outra pessoa que vai comer a alface no lugar dele. É a mesma coisa. Ninguém vai olhar o painel de gestão à vista no teu lugar e montar uma ação para botar dinheiro no caixa para entregar serviço atrasado. Porque rola muito isso. Eu sei que eu tô falando bastante aqui, mas é que são coisas que, meu Deus do céu, já tirou tanto o meu sono. Teve épocas que eu falava, meu Deus, eu tô cheio de trabalho atrasado, meu Deus, tem um monte de coisa para entregar. Ou seja, ficava reclamando da parada. Um dia eu tomei um tapa na cara do meu mentor e falou assim, você faz a droga da lista de tudo que você tem de serviço atrasado, coloca qual que era o prazo que era para ter entregado, coloca em que etapa que tá e o que falta fazer. E aí, olhando aquilo dali, você faz um filtro. Cara, o que dá para ligar para o cliente e renegociar o prazo? O que não der para renegociar, vá se ferrar. Vá trabalhar de madrugada, vá tomar energético, vá tomar café e bota em dia. Porque se ficou atrasado é porque você errou antes, não porque errou agora. Entendeu? Então é duro eu falar isso, mas eu tive que ouvir isso para tomar esse tapa na cara e falar, pô, velho, se eu tô com demanda atrasada, eu tenho que no mínimo fazer o quê? Sentar, montar uma lista de tudo que tá atrasado,
ver quanto que eu vou gastar para terminar cada um, porque às vezes eu tava com o serviço atrasado e não tinha o dinheiro. Que daí é uma merda também, porque não é nem você querer arrumar, entendeu? Pra colocar no prazo. Né? Não é querer colocar no prazo, é você precisar de grana para isso. Mas aí você fala assim, eu tô sem dinheiro para colocar as demandas em dia. Tá, sem dinheiro quanto? O que dá para comprar no cartão? O que dá para faturar? O que dá para emprestar da sogra? O que dá para falar com o sócio? Para negociar com o fornecedor? O que dá para negociar com o fornecedor? O que dá para negociar com o cliente? Que serviço que dá para você fechar, para você poder sacar pelo menos um pouco do lucro de outro serviço para colocar, para entregar esse? Então assim, cara, gestão à vista é tudo. Às vezes a gestão à vista a gente tá falando assim, nossa, um dashboard na parede com gráficos e... Que atualiza em tempo real. Velho, a gente não tem isso até hoje aqui. Uma coisa ou outra que a gente tem dentro do nosso CRM ali que atualiza em tempo real. O Facebook também nos dá esse tipo de dado em tempo real. Mas no geral, velho, não tem, mano. É preencher a mão. Até hoje, nosso painel de gestão à vista ali mesmo que a gente acompanha, ele é preenchido semanalmente e algumas coisas diariamente. Ponto. Por quê? Se você fizer na mão, já tá valendo. Controle de estoque. Precisa ser num software? Precisa ser numa planilha com entrada? Esses dias um cara chegou para mim assim, Judá, você tem alguma planilha ou conhece alguma planilha de entrada e saída de estoque automático? Falei, você já controla estoque? Ele falou, não. Eu falei, então controla no papel primeiro. Começa a colocar o que você tem e vai baixando no papel. Depois joga para qualquer planilha. Porque depois, quando você for jogar para um sistema, daí você delega. Você fala assim, funcionário, é o seguinte, contratei o sistema, tá aqui, assista os vídeos. Assista os vídeos de como colocar no estoque e como controlar pelo estoque. Ponto. Vai fazer acontecer. O primeiro é que a gente fica fantasiando, a gente fica romantizando demais a gestão. Para mim, gestão às vezes, papel e caneta, você vai fazer uma puta gestão da tua empresa. Essa é a verdade. Só que a gente não faz porque o nosso cérebro fala, mano, isso daí dá trabalho, isso aí é chato. Vai lá fechar um arquivo lá que você é mais rápido no fechar o arquivo. Vai lá e monta aquele orçamento lá, faz o aproveitamento de chapa lá no CorelDRAW dessa fachada aí. Por quê? Porque, cara, acontecia isso comigo. Eu ficava indo para essas coisas para matar o tempo, entendeu? E no final das contas, aquilo que era chato e só eu podia fazer, eu ia protelando, entendeu? E a segunda é que gestão não é gostosinho, entendeu? A gente tinha que criar uma camiseta dessa, velho. Gestão não é gostosinho. Um boné também, uma placa, porque não é nada, nem um pouco. E quando a gente fala gestão, cara, é porque gestão é o que muda o jogo. Se você fizer gestão do comercial, você vai mudar teu jogo. Se você fizer gestão do retrabalho, você muda o jogo. Se você fizer gestão de pessoas... E eu acho não, né? Eu tenho certeza, na verdade. Gestão é a palavra bonita, ou a palavra difícil que a gente usa para resumir o organizar a empresa, né? Por onde eu começo a organizar minha empresa? A gente pode resumir como, cara, por onde eu começo a fazer gestão? Só que é só dito de uma forma diferente. Exato. Né? E a gente falou que a primeira etapa é você colocar os números à vista, né? À vista, seja na produção, seja no comercial. E o à vista não só para você ter mais, de certa forma, controle também, né? Controle sobre os prazos, controle sobre os clientes, mas até para deixar o time mais preparado, o time dependendo menos de você também. Né? O empresário, a empresária que hoje não faz... Eu dei 2 dicas práticas, né? Coloca aqui esses painéis com os dias e os horários e nos setores que você precisa colocar a vista para eles lá para colocar o serviço tal, né? E a outra coisa é o painel dentro do administrativo para você ver quanto que você mandou de orçamento, quanto que você vendeu, quanto que você recebeu de dinheiro de cliente, para você saber o quanto que está entrando no caixa mesmo, né? Mas se você não faz isso, você vai sofrer com a síndrome do tem que. Cara, por anos e anos eu sofria com essa síndrome. O que acontecia? Eu tava lá conversando de boa com a minha esposa, tipo, aleatoriamente falando dos meus filhos. Daqui a pouco, meu amor, tem que não sei o quê. Tipo, não tem como resolver aquela parada naquela hora, não tem cliente, não tem fornecedor, não tem como resolver a parada. Mas daí você joga nos peitos do nada do teu sócio, do outro funcionário. Você vai falar assim, cara, tem que fazer não sei o quê. Eu faço isso até hoje, não faço? Só que eu faço isso pra quê? Pra delegar. Porque eu me coloco na posição de gestor. Só que às vezes você fala isso pra você mesmo. Você fala, tem que não sei o quê. Você fala aqui, ó, na cabeça. Tem que montar o cronograma do pessoal. Tem que ir lá fazer visita técnica lá longe. Tipo, tem que... coloca uma data e um horário. Não adianta. Não vai sair da tua cabeça se você não colocar em um lugar uma data e horário. O que eu fiz esse ano do Trello de planejamento? Colocou tudo num lugar só. Fiz um Trello gigante, com um monte de coisa e coloquei lá tudo que tem que fazer no comercial, no sucesso do cliente, na produção. Por quê? Porque tá tudo na minha cabeça. Vou mudar o nome de Trello, inclusive. Colocar Trello do tem que. Porque senão, velho, fica tudo na minha mente e eu fico sempre esperando isso dos outros. E é a maior falha que a gente tem. A gente espera que o funcionário saiba, mas a gente nunca falou pra ele que tem que fazer aquilo, entendeu? Espera até que aprenda sozinho. Tinha que até gravar um vídeo só a síndrome do tem que. Síndrome do tem Como acabar com a síndrome do tem que. A gente fez uma live com a síndrome do fantástico, né?
Mas o pessoal não entendeu muito o tema, né? Não, né? É que Fantástico, a galera acho que nem assiste mais, né? Mas o Fantástico geralmente tem aquela musiquinha do Fantástico lá, 8 e pouco da noite, que daí meio que cai a ficha de que lascou, velho. Acabou o final de semana, começa a segunda, né? Então a síndrome do Fantástico é que só tem uma forma de se resolver. Eu, domingão agora, o que eu tava fazendo na hora do Fantástico? Fechando o meu financeiro pessoal, que eu faço todo domingo à noite, e vendo o cronograma da semana, montando minha agenda. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E são os 2 maiores dias do tem que, né? Segunda e sexta, né? Segunda, nossa, tem que organizar tudo isso pra semana. E sexta, nossa, tem que finalizar tudo isso hoje, porque não tipo dá mais isso. Tempo. E também o que já fechou que tem que entregar na semana seguinte, né, cara? Então, o gestão à vista, ele vai te dar essa clareza. Não precisa ser num painel. Te dei 2 dicas de painel. Mas você pode fazer a organização em planilha e em papel. Depende do que você está precisando. Precisa botar os pedidos em dia? Faz no papel, velho. Só lista os negócios ali, igual eu falei, já era. E isso nos traz para o segundo passo aqui, segunda forma, segundo caminho. Etapa. Segunda etapa, ou segunda coisa para você organizar a tua empresa. Que aqui a gente deixou um nome muito legal, que, cara, o checklist dos setores e os processos das principais atividades. Que nada mais é do que se deixar muito claro também que tem que acontecer, né? E como acontece, né? Cara, vamos pensar assim, não é fácil de fazer, não existe empresa que tem todos os processos mapeados e tem checklist de tudo, né? Mas aí a gente traz a regrinha do princípio de Pareto, tá? Hoje, 80% dos teus problemas vem de 20% de processos. Então assim, cara, imagina hoje teus funcionários, quantos estão dependendo de você? Beleza, lembrou de um nome, né? Essa pessoa que está dependendo de você, você pensa assim, cara, das 80% das perguntas que ela me faz, é por conta de 20% de problemas que eu não resolvi. O que eu, Judá, faço para lidar com isso? Seja na Afacom, ou faço com os meus clientes de consultoria, ou faço até no projeto pessoal. Cara, eu vou lá e faço download da minha cabeça. Eu vou, fazer um vídeo, vou gravar um áudio de alguma forma para tirar da minha cabeça isso, para que aquilo se torne um processo. E aí você tem que trabalhar a cultura da empresa. Não adianta. Você tem que ver se as pessoas que estão contigo, elas querem seguir processos. Que tem gente que não gosta de seguir processo. Você entrega o processo na mão dela e ela vai lá e faz do jeito dela. Não, mas é que eu sempre fiz assim. Se é o seu jeito que precisa... É mais fácil fazer assim, às vezes. Porque está acostumado, porque só o fato de ser um processo novo e único, o funcionário que já é velho de guerra de outras empresas, que tem os vícios de trabalho, ele fala assim, não, cara, não é que está errado a outra pessoa trazer algo novo para a empresa. O problema é que às vezes o cara quer fazer do jeito dele porque é mais fácil para ele, mas gera mais retrabalho, tem mais risco e às vezes demora mais realmente do que o processo correto. Às vezes é até mais rápido, mas tem mais risco de dar erro, de retrabalho, etc. Ou é menos efetivo, né? Coisa simples, cara, assim, ó, o meu ponto de vista, precisa fazer checklist, mapear processo, melhor forma, áudio e vídeo. Criar uma pasta chamada RH, treinamentos e coloca os setores, comercial, produção, ADM, tal, financeiro e vai jogando os vídeos lá dentro. Às vezes é gravando com o próprio celular e subindo no servidor depois. É uma forma de mapear processo, porque daí quando entra um outro funcionário novo, você pede para essa pessoa assistir os vídeos daquilo que você já fez download da tua própria cabeça. E às vezes o funcionário também é uma coisa que você assumiu bastante esse DNA meu aqui dentro da empresa, que é tudo que você ia fazer, que alguém ia te perguntar, você faz o quê? Tá no Drive. Tá no Drive, por quê? Porque você já gravou um vídeo. E eu sei que até hoje, se hoje aparecer uma coisa nova ali, você vai... Cara, vou gravar um vídeo aqui porque alguma hora alguém vai me perguntar isso aqui. Eu não vou ficar explicando porque eu já expliquei e já fiz. Semana passada eu estava gravando algum vídeo ali da parte de suporte ao aluno também para já deixar lá. Porque eu não sou o dono da empresa e mesmo assim a empresa já dependia muita coisa de mim. Só que usando a mesma lógica, né? O que eu poderia fazer para que dependesse menos de mim? Então, o conhecimento... Porque quem é insubstituível se torna impromovível. Judá, o que quer dizer essa frase? Entenda o seguinte, se o teu funcionário, só ele sabe fazer aquilo, certo? E ele só faz do jeito dele, é uma pessoa operando a empresa. E o nosso negócio, o que a gente tem que o tempo todo estar martelando na nossa própria cabeça como dono, e eu falo, me incluo nessa, tá? Pessoas operam processos. Pessoas operam processos. Esses processos têm que operar a empresa. Então, se você, o dono da empresa ou algum funcionário é insubstituível, não dá para tirar dali porque senão lascou, por exemplo, dentro da parte de treinamento.
eu até então era insubstituível. Para a parte de lives, que é algo bem estratégico, eu sou insubstituível na África. Então não tem como eu me promover alguma coisa ou colocar alguém no meu lugar hoje na parte de vídeos, né, de fazer as lives. Mas, por exemplo, para dar treinamento dentro da formação de analista, os professores já estão dando. Por algum momento eu fui insubstituível. O que eu tive que fazer? Download da minha cabeça. Eu passei 3 meses de segunda a sexta-feira, 1h30, 2 horas por dia, dando aula, gravando todas as aulas para que hoje outros professores possam pegar o meu conteúdo, melhorar inclusive, porque conhecimento deles, e esses professores dentro da formação de analista hoje, que são empresários de comunicação visual e gráfica, eles podem multiplicar esse conhecimento. Então assim, se o teu funcionário lá ele está insubstituível, você precisa fazer download da cabeça dele. Agora, se primeiro você quer que as pessoas parem de perguntar para você, porque isso dá a impressão de empresa bagunçada. Quando todo mundo tem que perguntar alguma coisa para você, isso dá a impressão de empresa bagunçada, tá? Então, faça vídeos e áudios daquilo que você responde para os outros. Na hora que você estiver respondendo, cara, coloca na lista de tem que gravar um vídeo explicando tal coisa. E, se possível, já responder gravando, né? Então, que é uma coisa que a gente pega bastante no back também. Ah, já que vai explicar, já que vai ter que explicar... Vai dar o treinamento, vai explicar o que tem que fazer, já explica gravando. Exatamente. E, mas eu vou pedir para o funcionário gravar e ele vai ter o pé atrás, talvez ele não queira. No começo, se ele nunca fez, é normal ter o pé atrás, né? E aí vai trabalhar isso com ele. Que ele não vai querer gravar, porque no primeiro momento que um dono da empresa não explicar o que vai fazer e falar assim, peraí, grava com solda essa letra caixa aí para mim, pinta aí, dilui essa tinta para mim que eu vou gravar. Ele vai falar, esse maluco quer me mandar embora. Entendeu? Se você não explicar para ele que quem é insubstituível se torna impromovível, que enquanto só ele souber fazer aquilo, fala assim, ó, tudo bem, eu preciso mapear esse processo aqui. Porque se você morrer amanhã, alguém vai ter que fazer tão bem quanto você faz. Por outro lado, você pode abrir o jogo com ele. Cara, aqui na empresa a gente está trabalhando para crescer. A gente não abriu empresa para ficar a vida inteira faturando o mesmo tanto, com a mesma quantidade de funcionário, no mesmo bairro, no mesmo terreno, com os mesmos clientes. A gente não construiu empresa para isso. Então, como a gente quer crescer, eu preciso que, se você já está aqui dentro, a probabilidade é que você saia de auxiliar de produção para se tornar um impressor, por exemplo, e o impressor que está lá possa subir, por exemplo, a líder de produção ou líder de acabamento. E o líder de acabamento suba para PCP ou para gerente de produção e assim vai. Então eu tenho que deixar claro para ele que se ele quer subir, eu preciso te fazer download da cabeça dele para ele não ser insubstituível. Eu passei por isso na TK. E eu ia comentar, né, que é uma questão extremamente complicada, porque fica ruim até para o funcionário depois, quando entra alguém novo na empresa e ela já passa ele no quesito de cargo, principalmente porque ele é insubstituível, né? Exatamente. Não tem como promover ele. Então porque na prática vai ser mais fácil eu pegar alguém de fora para entrar como gerente de produção do que tirar aquele cara, aquela pessoa que está ali, que poderia... é um baita do impressor, que é o melhor que nós temos. Que poderia estar subindo essa pessoa, desenvolvendo liderança, desenvolvendo competência de ensino para ela poder se tornar uma líder. Aí acaba que eu tenho que pegar alguém de fora que já tem essa experiência, porque aquela pessoa tá ali, meu precioso, entendeu? Meu conhecimento é só meu. Não dá, velho, não dá. E só antes de passar para o terceiro passo, terceira estratégia, terceira técnica, terceira etapa. Só antes, eu acho que tem uma frase muito boa, né, que a gente fala muito, que é o deixar o óbvio ainda mais óbvio. Que não é simplesmente, às vezes, gravar como é feito, é explicar o básico, né, para uma pessoa que até nem tem experiência, saiba fazer, né? O melhor cenário é apresentar esse vídeo, esse processo que você fez, para uma pessoa que nem é daquele cargo e ela pelo menos entenda como funciona. Né? Vou pegar um exemplo agora, né? A gente está aqui gravando podcast. Quem que é a pessoa que arruma tudo aqui? JP, que tá nos filmando agora. Tá ali nos filmando. Beleza. JP, se você tiver uma dor de barriga e não pudesse ter vindo para cá, eu ia conseguir montar esse preset? Por que não? Simples assim. Tem pessoas à nossa volta aqui que poderiam montar o preset, certo? Se tivesse um vídeo. Então hoje o JP ele é insubstituível no montar o negócio. Parece que o JP é fodão, né? Tipo, pô, o cara é fodão, só ele sabe montar. Mas é o que eu falei, cara, não existe empresa que tem todos os processos mapeados. Eu olhei pro galão de água. Não chega a cada 2, 3 dias vem um maluco trocar água? Vem. O que ele fala? Quase trabalha aqui já, na verdade. Quase trabalha. Ele vem pra cá. O que ele fala quando chega aqui? Preciso de uma faca, de um álcool e de um papel. Exato. Amanhã, se o Henrique não tá aqui, ele vai perguntar isso aqui pra alguém. E alguém vai falar, pera aí, eu vou ver onde que tá. E vai a gente não vai ter um vídeo disso no servidor, entendeu? Mas é o que eu tô falando, não é mapear todos os processos da empresa. É aquilo que tira teu sono. Eu preciso do processo do JP? Preciso que ele grave esse vídeo. Em algum momento a gente vai precisar de outra pessoa para montar esse preset aqui para gravar um podcast. Mas é o quê?
cara, 80% das tuas dores de cabeça vem de 20% dos teus processos que não estão claros para a tua equipe. O óbvio precisa ser dito, escrito, documentado, filmado, traduzido em 18 línguas. O óbvio precisa estar claro para a galera. Né? E assinado embaixo, exatamente. Por isso que a gente bate muito nessa tecla de ser as principais atividades, né? E não sair agora, tem que mapear todos os processos. Não, só as principais atividades. E é assim, ó, cara, 2 processos por semana, 2 vídeos por semana, você vai em um ano estar aí com 48 semanas, a gente tem no mês? No ano? No ano. Quantas semanas são? Eu não sei de cabeça. 12, mas são 4 vezes 12, mais 48, ou menos aí 48. Você vai estar com 96 processos mapeados. Para quem não tem nada... São 96 a mais, né? Que já é bastante coisa. Tá bom, é bom pra caramba. É 2 por semana. Bota um papelzinho na parede, um post-it ali, ó. Você só pode arrancar aqueles 4 post-its e mapear 2 processos. Pronto, tá resolvido o negócio. Vai ser gostosinho? É óbvio que não, mas faz os 2, arranca ali. Quando você arrancar 4, você compra o tênis que você quer comprar. No outro mês, quando você arrancar mais 4, você sai para jantar com a tua esposa naquele lugar que você quer jantar. Por quê? Para você ter uma micro recompensa de estar fazendo a tua empresa crescer. Porque você vai ter o benefício de estar organizando ela devagarinho. Por outro lado, você vai ter preguiça, você vai protelar, você vai jogar para frente, porque é normal, não é gostosinho, entendeu? Aí você cria o quê? Uma âncora de alguma coisa, algum benefício para eu fazer algo para mim mesmo, entendeu? Entendi. E isso traz a gente para a terceira etapa, então, que, cara, é a parte de... Eu coloquei aqui como organograma, hierarquia e responsabilidade, mas acho que principalmente hierarquia e responsabilidade. Que é deixar claro quem é superior a quem responde a quem, e até para evitar conflito de cargo e não deixar o pessoal meio perdido quando acontece um BO na empresa, por exemplo. Tá, vamos lá, velho. Pensando nessa terceira etapa para organizar, eu até teria colocado ela talvez assim como primordial se a tua empresa não tem absolutamente nada. Porque a terceira e a mais importante hoje, cara, é essa questão do organograma. Por quê, Henrique? Pensa comigo o seguinte... Na comunicação visual, não existe, não é que não existe, mas é a minoria as empresas que tem um cara fazendo uma única coisa. Eu nunca tive, né? Eu tive na TK, mas antes da TK, quando eu tinha 12 funcionários, 14 funcionários, eu cheguei a bater 17 funcionários, foi o talo que eu tive na Invista, né? Que era eu, meus 2 sócios e mais 14, não, nós éramos no talo em 15, tinha 12 funcionários mais nós 3. Aí tinha os freela, né? Que ia lá fazer o serviço. Aí o que acontece? Cara, mesmo eu tendo 15 pessoas trabalhando, eu tinha pessoas fazendo mais de uma função. Eu não tinha um cara fazendo a mesma coisa todo santo dia. Não, muito pelo contrário. Das 8 da manhã até 6 Não, para, velho. É um monte de galera misturada e se precisa do cara do financeiro dar um help lá no acabamento, desce lá, bora que tem serviço para entregar. E o cara do acabamento do nada, pô, faltou um maluco lá, vai imprimir. Aí daqui a pouco o cara da serralheria tava instalando também. Então, tipo, tudo junto e misturado, entende? Então, por conta disso, você precisa montar o tal do organograma. E o que é esse tal de organograma? É você ter um lugar onde você separa em 9 quadradinhos, tá? O que são esses 9 quadradinhos? Você vai ter que ter uma caixinha, vai ter que ter 3 andares, ou seja, 3 linhas, que vai ser operacional, tático e estratégico. Ou seja, quem dá a visão do negócio, quem monta plano de ação e quem executa. E aí na outra vai ser 3 colunas, que vai ser Clube Atlético Paranaense, comercial, administrativo e produção. Eu falo Clube Atlético Paranaense por causa do CAP, né? A gente fez até um post, né, do Clube Atlético Paranaense. O que isso tem a ver com a comunicação visual? Porque são os 3 principais setores da empresa. Então, o que você vai ter que fazer nesse organograma? Deixar ali, ó. Por exemplo, eu sou o Judá. Beleza, mas eu sou o Judá, que sou gerente geral da empresa, sou gerente financeiro, comercial e da produção, porque eu tenho os outros funcionários estão só fazendo acontecer. Mas daí eu tenho uma menininha que me ajuda no financeiro. Daí eu tenho aquele piazinho que me ajuda ali montando orçamento. Só que eu também monto orçamento. Só que eu monto os orçamentos complexos. Aqueles mais simplesinho, que é base vezes altura, aquele orçamentista monta para mim. Daí você fala assim, Judá, mas eu não tenho orçamentista. Não é que você tem orçamentista, é que você tem alguém montando orçamento. Tem alguém montando orçamento. E você também monta, só que você é um orçamentista nível 3, porque você pega o orçamento complexo, e o teu orçamentista, que é vendedor também, que também ajuda no administrativo, também busca notinha e também vai lá comprar material, ele está em várias caixinhas. Então, é basicamente isso. O organograma, você tem que ter as 3 colunas, que são os 3 setores, e as 3 linhas, que são os 3 níveis de operação da empresa. Aí eu tenho que ajudar, me colocar em todos os setores. Se eu ajudar, eu não sou mais um faz tudo, cara. Sabe? É o que eu falo. Se você é um faz tudo, eu preciso saber você faz tudo o que na empresa. Esse é o primeiro passo. Porque para deixar de ser um faz tudo,
você precisa ter um organograma onde você está mostrando em quais caixinhas que você está. Se você tem um cara que trabalha na impressão, que ele também é arte finalista, então ele tem que estar na caixinha de arte finalista e ele tem que estar na caixinha de impressor. Ah, mas ele também ajuda na instalação de vez em quando. Então lá na caixinha instalador, você tem que colocar ele também. Porque daí toda a equipe vai saber que em alguns momentos, esse cara que é impressor, por exemplo, ele é às vezes ele é um gerente de produção. Só que quando ele está sendo arte finalista, ele está abaixo do gerente comercial e não abaixo do gerente de produção. Isso eu sei que parece complexo, mas não é. É uma coisa de pegar aquilo que já acontece na tua empresa. Aí você fala assim, pô, Judá, mas como montar um organograma? A gente tem um vídeo assim, não? Como montar um organograma, não. Então coloca aí que nós vamos gravar um videozinho desse. Um videozinho de 10 minutos, como montar um organograma. É uma coisa rápida que eu posso gravar para deixar para a galera. Mas daí você monta esse organograma e apresenta para a equipe. Fala, pessoal, a partir de hoje, essa aqui é a nossa estrutura atual. E aí você monta 2. Você monta um organograma que é tua realidade atual. E aí monta um outro que é com os novos cargos que você quer fazer. Que você quer abrir, por exemplo. Porque a empresa está crescendo. Toda empresa que cresce, você faz contratação, né? E o legal do organograma é que eu lembro muito da tua live que você fez, que era comunicação visual nos Estados Unidos. Uhum. Que ela tá aqui em cima, inclusive, se você quiser assistir depois, quando estiver acabando esse episódio aqui. E lá, nessa empresa de comunicação visual nos Estados Unidos, o cara que tá visitando lá, o Marcos Lemones, ele pergunta pros funcionários, se acontecer algum BO na tua empresa aqui, alguma emergência, Você vai chamar quem? você vai chamar quem? Aí o funcionário para, assim, meio que congela. Fala, não, vou ligar pra emergência mesmo. Ele fala, eu vou ligar pra emergência, exatamente. Pela falta de clareza, até para quem que ele responde, né? Ou não necessariamente quem ele responde no dia a dia, mas nesse caso específico, quem que é o responsável por aquilo? E na comunicação visual, ele vai ter momentos diferentes e vai responder para pessoas diferentes. Um exemplo claro disso é eu aqui na Afacom. Pô, beleza, CEO, muito lindo tudo isso. Mas quando eu tô sentado na cadeira de vendedor, às vezes eu chego para minha sócia, que é diretora financeira, e eu falo, podemos flexibilizar o pagamento dessa forma? Podemos fazer desse jeito? Por quê? Porque no momento que eu estou pedindo uma autorização para ela, eu não sou um diretor comercial. Eu estou sendo um funcionário na cadeirinha de vendedor. Uhum. E o vendedor precisa de autorização do financeiro para abrir uma exclusividade, entendeu? De um pagamento. E essa clareza é muito importante, né? Isso traz a gente para a 4ª etapa, que também é fundamental se for quando a gente senta para organizar a empresa, cedo ou tarde ela se torna quase que obrigatória, apesar de ela não ser 100% obrigatória, que cara é ter um sistema, né? Uhum. Para organizar a empresa, começou a crescer, está com colaborador, está faturando melhor do que estava faturando antes, está com bastante demanda, está começando a controlar estoque. Ter tudo isso no mesmo lugar é o melhor. Controlar estoque isso aí é um sonho de consumo, né? Isso aí, meu Deus do céu. Mas no sistema dá, né? Eu não vou lembrar, assim, uma fase em que eu fiz isso dentro da Insight. A Insight nunca teve estoque dentro do sistema, sabia disso? Não sabia. Não sabia? Na TK eu tive. Mas assim, como eu tive a Insight antes da TK, eu só tive esse nível de organização mesmo, de ter todo o estoque dentro do sistema, dentro da TK, quando eu estava como diretor lá junto com o André e com a Gabriela. Então assim, cara, o que eu posso te passar hoje é que o sistema, ele não é nada mais, nada menos do que um lugar onde tudo que a tua empresa processa todo santo dia tá lá dentro. É um espelho, né? É um espelho. Então eu tô pagando um boleto agora, né? Minha esposa acabou de me mandar ali, amor, tá vencendo a faculdade hoje, porque eu fiz o fechamento no domingo e eu tava pedindo para me mandar o boleto. Ela me mandou o boleto hoje, tá vencendo hoje, né? Aí se tornou uma urgência, né? Porque eu tive que largar tudo e pagar o boleto hoje, né? Mas o que acontece? É verdade, cara, tô falando, acabou de acontecer mesmo, porque eu tive que pagar o boleto da faculdade ali. O que aconteceu? Você tá pagando conta a receber, né? Todo dia você tá recebendo dinheiro e todo dia você tá no contas a pagar, pagando conta. Essa conta que eu paguei pelo meu banco da Nubank. Só tô dando um exemplo real da minha vida pessoal, por exemplo, a Nubank não patrocina a gente. É só porque a Nubank, eu uso um aplicativo chamado na minha vida pessoal. Hã? Poderia. O quê? A Nubank poderia patrocinar a gente também. Poderia, com certeza. Mas o aplicativo que eu uso é o Mobius, que é o aplicativo, é um sistema de gestão financeira pessoal. Então, quando eu paguei esse boleto lá de 1922, que foi a faculdade que venceu agora, tá bem fresquinho na minha cabeça, ele vai aparecer lá no meu aplicativo à noite, a partir das 18 horas, ele vai atualizar e vai aparecer. Que despesa é essa? Eu clico num botão e falo, ensino, que é a categoria daquela despesa. Pronto, eu já tenho um registro. Quando eu quiser saber quanto que eu gastei no ano com educação, eu consigo entrar nesse sistema e tirar um filtro. Então é a conta que eu já tenho que pagar, só que eu registro ela em algum lugar. E aí eu tenho minha conta pessoal, eu tenho da Nubank exatamente para poder ter uma praticidade maior para conciliar o que está acontecendo na minha vida no dia a dia, que é o meu banco lá, eu pagando conta e recebendo dinheiro com aquele sistema, entendeu? Para ficar mais prático.
E aí, no caso da comunicação visual, quando a gente fala ter um sistema, quer dizer ter os dados da sua empresa registrados em algum lugar. Você pode ter um sistema num papel, não tem problema. Se você registrar ali os orçamentos, as vendas, os produtos que você está comprando, o preço da última compra de matéria-prima, quais são os seus fornecedores, as datas, dá para você ter tudo lá, não tem problema, entendeu? Agora, na prática, se cair café e molhar, você perdeu o teu sistema de gestão. Aí você pode ter numa planilha. Se alguém deletar a tua planilha, você perde o sistema de gestão. É por isso que eu indico, vai organizar a empresa de verdade, depois que você der esses primeiros 3 passos, que é fazer download da tua cabeça, colocar alguns dados em painéis na parede e ter feito a terceira etapa que eu falei, que é o organograma, que é para questão de gente, aí você vai para um nível um pouquinho mais avançado, que é colocar todos os dados da sua empresa num único lugar, entendeu? E você deu exemplo, por exemplo, agora, eu quero ver tudo que eu investi em educação. Você deu exemplo da tua mulher, né? Meu Deus, que a Carla nunca... A Carla não vai assistir esse podcast, nem ferrando. Agora, se ela assistir... Se ela assistir, amor, eu paguei a faculdade. Tá pago, o boleto tá pago. Hashtag tá pago. Mas você deu exemplo da educação na conta pessoal. Mas vamos trazer para a empresa, por exemplo. Cara, às vezes você tá pensando em investir num maquinário. E aí você consegue ver, tipo assim... Não, mas a gente na comunicação visual não pensa em investir em maquinário. Investe mesmo. A gente investe, a gente vai lá e compra. Fecha o olho. Assim, fecha o olho e vai. Mas é muito real, né? Quando você tá pensando em investir num maquinário, uma coisa assim, e você poder puxar, por exemplo, as demandas que você tem daquele produto. Eu vou dar um exemplo diferente, eu não vou conseguir deixar passar. Vamos supor que eu comprei o maquinário. Comprou já. E aí eu vi que não tenho dinheiro para pagar a parcela. Aí eu preciso olhar os números, beleza? Isso é mais a realidade nossa. Eu aceito. Vai dar um exemplo. Não, esse é o exemplo que você estava falando. Você ia dar um exemplo de quando o cara quer comprar, ele tem que ver os números, certo? Isso. Aí eu tô dando exemplo que, tipo assim, você vai ver os números porque você comprou a máquina e precisa saber como pagar. Daí você vai ver o que tem de dinheiro para entrar, o que tem de serviço que já foi fechado, que você pode agilizar a produção para entregar. O quanto você está usando essa máquina, né? O quanto você está usando essa máquina, se tem como fazer mais dinheiro com ela. Uma coisa bem massa, cara, que eu fiz uma vez, o cliente falou assim, Judá, eu não tenho mais capacidade produtiva, não tenho como fechar mais serviço. Cara, isso aí é um tema para a gente fazer um podcast, tá? Estou jogando os pedidos para frente. Como que eu faço? Preciso vender mais, mas não tenho mais capacidade produtiva. Eu falei isso para um mentorado meu. Eu olhei para ele e falei, Jonas, é o seguinte, você falou que não tem mais capacidade para fachada, né? Ele falou, não, cara, tô socado, tal. Eu falei, Jonas, tua máquina você tem? Tenho. Eu falei, você precisa faturar mais esse mês ainda? Ele falou, preciso. Eu falei, então você vai lá e puxe todos os orçamentos que são de placa de PVC, placa de PS, adesivo, lona, backdrop, tudo que você tiver de impressão digital. Falei, tua máquina tá ociosa? Ele falou, cara, roda umas 3 horas. Falei, então você tem capacidade produtiva. Só que você não pode ir vender fachada. Mas você pode agora fazer uma ação massiva para levantar as vendas de impressão digital. Porque isso é o que vai trazer grana para você nesse momento. Porque ele não tem como entregar fachada, não tem como entregar letreiro. Então, o que tem ocioso na empresa? Você fala assim, eu não tenho mais capacidade produtiva. Pô, não tem mão de obra, mas eu posso pegar um freela para vir trabalhar no acabamento, para refilar. Não tenho como vender mais fachada, mas eu posso vender mais adesivo, mais placa, mais etiqueta, porque a minha plotter de impressão tá ociosa. Aí eu vou lá e vendo mais, 1.000 metros quadrados. Meu irmão, tranquilo, roda hora extra, bota para trabalhar 2 turnos para imprimir, você vai aumentar seu faturamento sem mexer naquele setor que já tá gargalado, que já tá virado num alho, entendeu? Então isso, um sistema vai te dar esse tipo de dado. Você falou do freela, eu acho legal até comentar que, por exemplo, tendo essas informações no sistema, seja numa planilha, seja num sistema convencional, que a gente é acostumado a ver por aí, você consegue até ver quanto você contratou de freelance, por exemplo, em específico no último ano, e ver se, cara, será que não vale mais a pena agora eu contratar essa pessoa para trabalhar comigo? Isso você pode fazer no fechamento do mês, né? Você vai lá e, tipo, na hora que você tá pagando o freela, você paga. O cara chega lá, ei, faz fechamento semanal aqui, deu 240 pila, né? É 8 vezes 5, né? Dá 400. Um freela que ganha R$80, para ficar mais fácil minha conta aqui. Dá R$400 na semana. Cara, eu tô pagando o freela. Tô tirando dinheiro do bolso, fui no banco, saquei, fiz um Pix, não sei, eu paguei 400 pro cara. Beleza, mas quanto que eu paguei de freela nos últimos 3 meses? Aí eu vou olhar, cara, o que eu tô pagando de freela hoje, vale a pena eu contratar um outro cara? Vale a pena eu contratar um terceirizado? Vale a pena? Aí eu vou fazer uma análise. Por quê? O Pix que tá saindo da minha conta é algo rotineiro, tá rolando todo dia, mas eu não tô registrando em lugar nenhum. Então quando a gente fala que a 4ª etapa para arrumar a empresa
né, para fazer gestão da empresa, para organizar a empresa, é o sistema, é você ter os dados registrados em algum lugar. Que caso você precise consultar, né, aí é aquele negócio, né? Se alguém perguntar para você hoje, quanto que você gasta de freela por mês, você tem que saber responder. Não falar assim, eu acho que mais ou menos tanto. Aí, porque daí se você não tem essa clareza, na hora que você contratar alguém, você vai contratar com medo de estar contratando errado, porque você fez gestão sem dados. Qual que é a quinta etapa, Henrique? Para nós ir para a reta final aqui desse podcast. Cara, então. A quinta etapa, ela vai parecer que a gente está vendendo algo, mas não necessariamente. Cara, mas não que não queira vender para vocês. Também não queira vender, inclusive, se você quiser. Não vende nada. Não, tá. Não, segura. Não, mas a quinta etapa, a gente tirou lá de um livro que você leu. Não de um livro, né, na verdade, mas de certa forma também. Que, cara, é a ajuda externa, né? Independente do tamanho da empresa, independente do segmento, independente do país, as empresas elas têm uma fase, elas têm a fase lá, infância, adolescência, maturidade. E para chegar na maturidade precisa de ajuda de alguém de fora. E outras, mas... Cara, hoje eu tava falando isso com um cara. Os evangélicos cristãos que não me xinguem, porque eu sou cristão também, tá? Mas o cara falou assim pra mim, né? Ele falou, cara, o que me fez conversar com você pra gente fechar é o fato de eu ter acompanhado seus vídeos e aí eu descobri que você era uma autoridade no assunto. E eu não gosto de aprender com alguém que não seja máxima autoridade naquilo. E eu vi que você fala a minha língua. Aí eu falei, cara, esse é um dos maiores problemas da gente. Por quê? Eu nasci em lar cristão. Então, eu nunca vi os meus pais buscando ajuda externa. Não tinha mentalidade para isso. Mas na prática, na minha cabeça, eu pensei o quê? Cara, o pastor é o cara que resolve tudo. Aí você tem problema no casamento, você vai pro pastor. Aí você tem problema na educação dos filhos, você vai no pastor. Aí você quer se aproximar de Deus, você vai no pastor. Aí você quer melhorar os teus negócios. Tá pensando em vender, abrir uma outra empresa, você quer mudar para outra cidade, você quer trocar de carro, você vai tudo num único mentor. Sabe? Eu tô pegando a figura do pastor, porque eu falei isso exatamente hoje na ligação. Nada contra o pastor, entendeu? Muito pelo contrário, a gente precisa dessa pessoa, mas pro pilar que ele tá ali, que é o pilar espiritual e etc. Mas, cara, se você precisa arrumar a tua empresa de comunicação visual no pilar financeiro, você tem que buscar um mentor, uma ajuda externa no financeiro. Às vezes, cara, você tá com a produção filezinha, teu comercial moendo de bater meta, um consultor financeiro resolve o teu problema. Só que às vezes o teu consultor financeiro vai falar, eita, mas teu problema tá na produção. Você não tava sabendo lá. Você achava que tava tudo aí certo. Você quer que o cara... Você fala assim, pô, aquele consultor lá zoado, velho, começou a não me dar mais resultado. Por que que para de dar resultado? Porque você aumentou a expectativa sobre ele, porque você viu que tem um outro setor precisando de problema. Aí você chega pro cara e fala, pô, mas você não consegue arrumar uma produção? O cara fala, pô, então, velho, não manjo. Meu negócio é o financeiro. Meu negócio é o financeiro. Então, buscar ajuda externa é o que vai acelerar o processo. Tem duas formas de se aprender. Ou é por repetição, ou é por forte impacto emocional. A consultoria, a ajuda externa, não deixa de ser repetição. Entendeu? Você vai fazendo, arrumandinho, vai aprendendo. A gente passou 4 ou 5 atividades aqui. No final dá até para eu dar um resumão do que é prático para o cara colocar na empresa dele. Mas assim, buscar ajuda externa é pensar, o que está tirando mais meu sono? Vamos dar um exemplo simples do comercial. Janeirão. O cara, eu respondi o stories hoje, né? O cara falou pra mim assim, Judá, janeirão foi uma bosta, isso é só comigo ou é normal? Eu falei assim, é normal que a demanda no Brasil e talvez no mundo, em janeiro, existe fechamento de ano fiscal, existe questão de férias, existe um monte de feriado, é um mês mais curto. Então, assim, é normal que a gente tenda a vender menos, exatamente porque tem menos dias letivos, tem menos clientes comprando. Uma coisa simples, cara, se eu tenho uma empresa que compra 100 mil por ano, são mais ou menos aí 8, 9 mil reais por mês da minha empresa. Se esse cara em janeiro não for comprar, eu preciso de alguém para substituir ele. Só que assim, o cara fala, estou vendendo pouco em janeiro. Porque ele tem que ter em algum lugar os números dos últimos meses e ver que em janeiro não está pagando as contas. O que vai acontecer? Ele vai ter que olhar 2 lugares. Ou ele vai ter que aumentar a quantidade de clientes que estão entrando na empresa dele para ele conseguir vender mais. Ou às vezes ele tem um monte de gente solicitando orçamento, mas ele não está conseguindo fechar essas vendas. Ou seja, ele manda 1 bilhão de orçamento e fecha 80 mil. Teve um cliente uma vez que eu fui lá, cara, eles estavam mandando 8 milhões de reais de orçamento, uma empresa de São Paulo, então tem um volume maior, mas vendiam tipo 350, 400 mil. Eles falam, nossa, é bom pra caramba vender 400 mil. Pô, velho, mas você tá mandando 8 milhões de reais de orçamento, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, na prática ali, cara, quando você olha pros números, janeiro foi ruim? Foi. Aonde que tá meu BO? Tá chegando orçamento e eu não tô fechando ou nem tá chegando orçamento? Aí eu vou buscar ajuda externa. Porque se eu conseguir identificar aonde que tá o meu problema, eu vi que é no comercial. Aonde que tá no comercial? Pô, não tá chegando o cliente para mim. O que eu preciso fazer para
aumentar a quantidade de clientes. Aí se você não sabe o que precisa fazer, você tem que procurar alguém, entendeu? E é nesse caso que entra a ajuda externa. A ajuda externa sempre vai vir de alguém. Por que ajudar que vai vir de alguém? Porque alguém já passou pelo seu problema, já escreveu um livro, já gravou um vídeo, já resolveu aquilo e de alguma forma documentou. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, a ajuda externa entra nisso. E eu acho muito legal que tem aquela máxima, né, do santo de casa não faz milagre. E não só isso, mas até, cara, de certa forma, é uma injeção de ânimo na equipe. Vamos supor, vamos tangibilizar isso, vamos deixar isso mais palpável. Vamos pegar uma empresa como a Ford, a montadora, ou a WEG, ou qualquer multinacional aí que tenha na sua região. Por mais que, nesse caso de uma multinacional, não é o dono da empresa que está ali no dia a dia, mas alguém é o responsável por organizar a casa ali, está ali comandando o pessoal, sendo o líder de operação. Sim. Esse cara, ele pode ir lá e dar uma palestra ou um treinamento, vamos falar um treinamento, pode dar um treinamento de vendas para toda a equipe. Vai ter um impacto significativo, vai ter um impacto, vai ajudar bastante. Exatamente. Agora, ele contratar uma pessoa especializada em vendas, um vendedor referência nacional ou internacionalmente, para ir lá na Ford e dar uma palestra, um treinamento para todo o time de vendas, o time já recebe de forma diferente, né? Então, acho que, cara, isso ajuda demais. É porque geralmente, é uma injeção de ânimo. Vem a autoridade. Né? Muita gente brinca assim, né? Meu Deus, a galera trabalha com o Judá aí, né? Tipo, meu... E às vezes o cara queria, tipo, ter um dia pra trocar uma ideia comigo e às vezes o cara fala assim, pô, mas os caras trabalham com o Judá lá. Mano, às vezes eu vou dar uma dica aqui e não é como se eu estivesse dando uma dica pra um cliente meu que os caras estão, tipo, tudo assim, fala aí, mano, fala aí qual que é, entendeu? Tipo, por quê? Porque aqui dentro eu tenho uma autoridade menor do que se eu trouxer um consultor de fora. Por exemplo, o Denis, que é um dos nossos mentores do marketing digital. Eu e você paramos pra ouvir o cara. Sim. Não tem, pode ser o que for. Tipo, se ele falar, o Denis dá uma diretriz ali, a gente para e fala assim, pô, peraí, vamos considerar tudo o que a gente está fazendo, porque faz sentido aquilo dali que o nosso mentor, que atua com clientes muito maiores do que a gente, está nos dando uma diretriz. Então, ele já passou pelo que a gente está passando. Então, cara, você tem que ter. Eu tenho um mentor meu que ele tem 65 anos. Agora tem que falar 65, né? Porque virou um ano, ele tinha 64 ano passado. Então, o Bruno, por exemplo, é um cara que eu ligo para ele 2, 3 vezes por ano. Para ter aquele direcionamento assim, tipo, meio que bem amplo, sem ele olhar muitos dados, só com a experiência dele de vida. Entendeu? Então é um mentor para uma outra área da minha vida. Então acho que buscar ajuda externa, quando fala mentoria e etc, é um negócio que tá meio... a galera ainda... Coach. O coach, a galera liga muito a isso. Mas, cara, melhor do que aprender com um professor, às vezes, da faculdade, que tá ensinando algo que ele nunca viveu, pelo menos no nosso campo de batalha, o cara tá falando para você como contratar e nunca teve que contratar, nem treinar e nem demitir um funcionário. Você tem que aprender com alguém que contrata a gente todo dia. Agora são 5 e pouco, 6 e meia eu vou entrevistar uma pessoa que está entre o nosso administrativo aqui. Eu faço contratação. Nossa taxa de assertividade é bem alta na contratação e os nossos alunos aplicam. Então eu posso te ensinar sobre contratação porque eu sou um mentor, porque eu vivo isso no campo de batalha todo dia. Aí você vai lá, aplica o nosso método, se der certo você vai falar, puta, velho, busquei ajuda externa, parei de sofrer com mão de obra. Aprendi a contratar com o pessoal da AFACO. E agora eu vou vender nosso peixe também, mas vender sem vender. Gerente de marketing, tem meta para bater? Link na... Não, mentira. Não, é que, por exemplo, você, semana passada, ou 2 semanas atrás, foi dar um treinamento, uma palestra, um treinamento de lá 5 horas para uma empresa que está em mais... A sede aqui no Brasil de uma empresa que está em mais de 100 países. Na verdade, eles têm uma das sedes no Brasil, porque a matriz deles é na Bélgica. Ah, sim, mas eu digo que você foi é uma... É aqui do Brasil. Na verdade, eu fui num evento dos executivos da América Latina. Então, eu palestrei lá, dei um treinamento de 5 horas para os executivos da América Latina. Então, tinha pessoal da Colômbia, tinha pessoal da Argentina. É uma empresa que está em mais de 100 países, mais de 150 anos de história, e eles estão buscando ajuda externa. E no Brasil, faturam 9 dígitos por ano. 9 dígitos? Bastante. Se você quiser saber o que é 9 dígitos, pega a calculadora e escreve 9 vezes. Aí você vai ver mais ou menos quanto que é o faturamento. E eu tava lá treinando eles. Daí você fala assim, nossa, Judá, você estava ensinando comunicação visual? Não, eu estava dando um treinamento de desenvolvimento pessoal para a equipe e também estava dando um treinamento de vendas. De vendas para poder aprender a agregar valor na venda. E é uma empresa gigantesca buscando ajuda externa. Ah, eles precisam. E uma ajuda externa para um único. Exatamente. Isso é o que vai organizar a empresa deles? Talvez não, mas ajuda, né? Nesse caso específico ajuda bastante. Né? Quando você vai lá e pega alguém de fora que já passou pelo que você passou, de alguma forma, essa pessoa vai encurtar tempo. Então, buscar ajuda externa hoje, Cara, é uma frase... Eu ouvi, eu sei que às vezes ela é pesada de falar, mas eu quero encerrar com ela. Toda profissão é válida e honrosa.
né? Eu já fui vendedor de balinha de banana e hoje sou empresário e, enfim. Eu vou falar uma coisa, o que separa um gari de um juiz e o que os dois ganham na última linha no final do mês é conhecimento e acesso. Esse é o meu ponto de vista. Oportunidade, sim, mas é conhecimento e acesso, entendeu? Então, hoje, se você quiser acelerar o teu processo da organização da empresa, é buscar ajuda externa. Uma hora você vai ter que buscar. Às vezes pode ser um parente teu. Eu já tive momentos que eu, por exemplo, fui buscar ajuda do meu tio. Teve momentos que eu fui buscar ajuda dos meus pais. Teve momento que eu fui buscar ajuda de amigos. Teve momentos que eu busquei ajuda do gerente do banco. De outros empresários da região. De outros empresários. Isso é buscar ajuda externa. Perguntar. Cara, o nosso verbo é perguntar. Isso antecipa muito tempo da nossa vida. Não se fechar, né? Eu acho que mais a mensagem que fica nessa quinta etapa é não se fechar. É, às vezes, até baixar um pouco o orgulho e aceitar também, né? Ajuda de... Cara, eu já troquei muita ideia com o contador. Muita. Eu faço muita pergunta. Hoje eu não tenho mais tanto esse contato, não tenho, nem sinto tanto essa necessidade. Mas hoje uma coisa que eu já fiz muito tempo foi conversar com o contador. Cara, com quantos mil eu preciso abrir um segundo CNPJ? O que dá para eu fazer para pagar menos imposto? Entendeu? Não é só negar imposto, é o que dá para fazer, planejamento tributário mesmo. O que outras empresas fazem? Você atende alguma empresa que também presta serviço e vende produto? Como que essa empresa fatura? Pergunta e ajuda externa de um cara que é uma autoridade naquele assunto, entendeu? E se você quer ter ajuda externa? Você acha que eu faço uma divulgaçãozinha assim? Tipo... Eu acho que se a pessoa quer buscar uma ajuda externa da gente, né, quer que eu seja mentor ou que a gente, né, tenha alguém da nossa empresa ou algum treinamento, cara, com certeza deve ter algum link aqui embaixo. Dá para entrar no site afacom.com.br, vai ter algum botão lá para você clicar para você saber um pouco mais da gente. Tem o nosso direct então você não, de alguma forma, se você quiser consultoria, quiser uma ajuda externa para tua empresa para organizar ela, cara, esse é o negócio da Afacom, né? Consultoria e treinamento para empresas de comunicação visual. Mas entenda que, cara, com certeza um empresário do mesmo segmento que você, que atende o mesmo perfil de cliente, que tem maquinários maiores e que fatura 3 vezes mais, com certeza pode te ajudar. Hoje a gente tem esse caminho. Alguém que fatura 3 vezes mais do que você e não importa quanto você fatura por mês. Tem alguém que fatura mais do que você. E essa pessoa pode ser que através da Afacom ela esteja aqui para te ajudar. Porque a gente tem hoje vários empresários do Brasil inteiro que faturam de 10 mil a 2 milhões de reais por mês que estão aqui, que podem estar disponíveis para te ajudar. Então, clica no link lá, fala com o nosso time e se liga no próximo podcast porque a gente vai estar falando sobre funcionário, né? Como não perder funcionários para concorrente. Então, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você tem medo de treinar e passar teu conhecimento para outra pessoa porque tem medo que esse teu funcionário vá trabalhar no teu concorrente e leve todo esse teu conhecimento. Então, no próximo podcast, eu vou pelo menos dar o meu ponto de vista, o Henrique junto aqui, o que você pode fazer para não perder funcionários bons para o seu concorrente. Afinal de contas, dá trabalho treinar time, dá trabalho lidar com gente, mas faz parte. Seus funcionários são pessoas, seus clientes são pessoas, seus sócios são pessoas. Se você não entender de pessoas... É verdade, se você não entender de pessoas, você não entende de negócios também. Achei que você ia esquecer, cara. E a gente nem saiu, né, velho? Mas é isso aí. Até o próximo podcast, né? E outra coisa que dá trabalho é organizar a empresa. Por isso nós listamos aqui 5 pontos para você organizar a empresa. Que, cara, resumão. Fazer gestão à vista do comercial e da produção, cuidar dos números da tua empresa. Segundo ponto, cara, etapa fundamental para você organizar a sua empresa. Deixar o óbvio mais óbvio, mapear os processos bonitinho lá, fazer o vídeo das atividades. Terceiro ponto, organograma, clareza de quem responde a quem é responsável por o quê. Quarto ponto, cara, você tem um sistema, é você ter as informações no mesmo lugar para você apertar 2, 3 botões e ver, por exemplo, quanto você gastou de manutenção na máquina e se não é hora já de vender ela e se livrar daquela coisa que está só te dando prejuízo. Quinto ponto, ajuda externa, cara, todo mundo nem pode, né? Todo mundo precisa sim de ajuda externa para continuar organizando e crescendo a empresa. E a gente poderia ter resumido esse podcast em 15 minutos. Mas tenho certeza absoluta que todo o conteúdo aqui é muito, muito útil e aplicável. Hein? E a ideia é realmente dar dicas práticas e às vezes mostrar. Uma coisa é muito bom quando a gente descobre algo novo para fazer, para aplicar na empresa. Mas descobrir o que a gente também está fazendo de errado para só parar de fazer é bom pra caramba também. É tão bom quanto aprender algo novo, porque dá trabalho você aprender algo novo e aplicar. Mas aprender que você está fazendo errado e só parar de fazer e já ter resultado é mais simples, mais prático e mais rápido. Então nos vemos no próximo podcast. AfaCast.